Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem com vocês? Abram o livro de história na página 200, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comunidades tradicionais. A gente já viu espaços culturais, né? São espaços que têm ação humana, onde o homem produz música, vestimentas, né? Produz dança, e muitos desses espaços ainda têm essas produções. Né? Nós vimos uma comunidade indígena na página anterior, nós vimos comunidades quilombola e nós vimos comunidades ribeirinhas. Então são comunidades que já existem há centenas de anos, há muito tempo. E é disso que a gente vai falar agora, olha lá. Comunidades tradicionais. Tem uma menininha pensando o que quer dizer isso. Tradicionais porque passam de geração para geração, passam de pai para filho. O filho herda, né, aquela tradição e isso vai se passando, certo? Elas estão aqui, essas comunidades, há centenas de anos, como nós podemos ver lá no início da história, né, da chegada dos portugueses. Antes da chegada deles, haviam vários povos indígenas aqui, vários, né, e eles muitos dependiam da natureza, como faziam parte dela, né? Dependiam para poder se alimentar. E o que acontece? Eles foram dizimados porque houve um embate muito grande entre português e índios, né? Porque o português via as riquezas da natureza como uma fonte de lucro, né? E o índio não aceitava isso. Então houve um embate em que povos foram dizimados, deixaram de existir. Hoje há povos indígenas? Há, mas em pequeno número, né? Em pequena quantidade. São povos que têm culturas próprias e que usam a natureza como condição essencial da sobrevivência. Logo depois, né, desse embate entre portugueses e indígenas, os portugueses trouxeram o quê? Os negros africanos para trabalharem como escravos, né? E o que acontecia? Eles eram maltratados, né? Viviam em condições desumanas, trabalhavam de sol a sol, não tinham direito a nada. E muitos, quando encontravam uma oportunidade, eles fugiam para a mata. E lá eles formavam, né? Juntavam-se com outros fugitivos e formavam o quê? O quilombo, né? Em busca de quê? De liberdade, certo? São povos que têm culturas próprias e que usam a natureza como condição essencial de sobrevivência. Para esses povos, é impossível pensar em existência sem relacioná-las com a natureza. Por exemplo, os povos ribeirinhos, que vivem, né, próximos a grandes rios. Eles dependem daquele rio. Para quê? Para sobreviver, né, para poder se alimentar, para poder tirar o peixe como forma de alimento. Por isso, essas comunidades têm uma grande preocupação com a conservação da natureza e buscam manter uma relação equilibrada e sustentável entre as pessoas e o meio ambiente. Então, eles não fazem nada que vá prejudicar a natureza, porque esses povos se sentem o quê? Parte dela. Tá certo, pessoal? Por hoje é só. A gente se encontra no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.